Em primeiro lugar, muito obrigado a todas e a todos. Obrigado aos que disputaram comigo, deputado Marcel Van Hatten, deputado Chico Alencar, cada um demonstrando suas posições, pensamentos divergentes, porém, dentro do que nós pregamos, sempre no campo das ideias, ressaltar a importância do processo democrático e, diferente da eleição passada, eu não poderia iniciar minha fala, que na passada teve ao meu lado meu pai, nesta casa, e que hoje não pôde aqui estar presente, mas onde ele está, ele vai estar bem e vai voltar logo. É muito querido pelos deputados e senadores antigos, e alguns dizem que poderia ser o único hoje para me derrotar aqui nesse plenário, e eu perderia com muita satisfação para ele, porque é um homem de muita luta e de muita fé. Prezadas deputadas e prezados deputados, quero iniciar dizendo muito obrigado a cada deputado e a cada deputada que, com seu voto, reconduziu-me ao cargo de presidente desta casa. Mais do que um reconhecimento a uma dinâmica de trabalho, o resultado desta eleição é a demonstração concreta de que, na boa política, é possível divergir, debater, mas, ao final, construir consenso, decidir e atuar sempre em prol do Brasil. Esta foi a marca da nossa produção legislativa recorde. As matérias andaram, mas a celeridade sempre foi precedida da boa discussão, nas comissões, entre os líderes e, finalmente, no plenário soberano. Aqui, todos tiveram voz. Este foi o meu compromisso fundamental, que faço questão de renovar com cada um de vocês, parlamentares de legislaturas passadas e deputados que iniciam agora seus mandatos. Esta tribuna aqui será aberta, plural e sempre amplificando os anseios de cada cidadão por nós representados. Sinto-me honrado pela confiança a mim creditada nestes 464 votos, um resultado que me impulsiona a seguir focado na condução ágil dos projetos de interesse do país, respeitando toda a nossa dinâmica interna de condução e fiel à regra de que, nesta casa, a vontade da maioria sempre prevalece, sem nunca cessear o direito da minoria. Seguiremos devotos da democracia e, para tanto, serei uma voz firme em favor das prerrogativas e liberdade de expressão de cada parlamentar, porque precisamos exercer nosso mandato de maneira plena. Meus amigos e minhas amigas, este 1º de fevereiro de 23 representa muito mais do que a abertura de uma nova legislatura. É muito mais do que um ritual do reinício dos trabalhos nesta Casa do Povo. Este 1º de fevereiro de 23 é a prova de que o Brasil é uma democracia madura, preparada e feita por uma ampla maioria de pessoas que luta e defende a liberdade, o direito ao contraditório, a esperança num futuro de prosperidade e na melhoria da vida do povo brasileiro. Este Brasil moderno exige a responsabilidade de todos que compõem o espectro social, ricos e pobres, a classe média, empresários de todas as vertentes, trabalhadores de todas as categorias, entidades sindicais do campo e na cidade, do meio cultural e esportivo, crentes de todas as religiões sem distinção, crianças, jovens, adultos, homens, mulheres e LGBTQI+, brancos QIA+, brancos, pardos, negros e indígenas. Enfim, o Brasil diverso, multicultural, só é possível porque ele é democrático. Neste Brasil, não há mais espaço para aqueles que atentam contra os poderes que simbolizam a nossa democracia. Esta casa não acolherá, defenderá ou referendará nenhum ato, discurso
ou manifestação que atente contra a democracia. Quem assim atuar terá a repulsa deste Parlamento, a rejeição do povo brasileiro e os rigores da lei. Para aqueles que depredaram, vandalizaram e envergonharam o povo brasileiro, haverá sim o rigor da lei. Hoje assistimos eleições nas duas casas legislativas federais e a reabertura dos trabalhos do Judiciário, junto com o Executivo já em funcionamento. O dia de hoje é prova do funcionamento pleno da nossa democracia. Não é a baderna de alguns atacando-a materialmente que tirará sua presença da vida do dia a dia do espírito dos brasileiros. Aos vândalos e instrumentadores do caos que promoveram o 8 de janeiro passado, eu afirmo: no Brasil, nenhum regime político irá prosperar fora a democracia. Jamais haverá um Brasil sem eleições livres e representantes escolhidos pelo voto popular. Jamais haverá um Brasil sem liberdade. E para preservar esses valores democráticos, todos, classe política, judiciário, imprensa e segmentos sociais e empresariais, precisamos fazer uma autocrítica. O processo de criminalização da política, iniciada há quase uma década, abalou a representatividade de diversas instituições e seus representantes. Transformaram denúncias que deveriam ser apuradas sob o manto da lei em verdadeiras execuções públicas. Empresas foram destruídas, empregos foram ceifados, reputações jogadas na lata do lixo. Esses atos muitas vezes burlaram as leis, o direito à defesa e foram um estupim para um clima hostil em relação à política. E aqui não faço a defesa do mal feito. Eu repito, aqui não faço a defesa do mal feito. Quem faz errado deve pagar, responder por seus delitos ou provar a inocência e ter o direito de seguir em frente com a cabeça erguida. Neste período, assistimos um acirramento de opiniões que transformou amigos em inimigos, dividiu famílias, provocou mortes e colocou em risco a atividade e a vida de entes públicos. Culpar por este clima de ódio apenas os indignados com a política é reduzir o problema. Todos temos que assumir nossas responsabilidades, fazer autocrítica e trabalhar para mudar definitivamente este ambiente nefasto. Não devemos mais tolerar que presidentes, parlamentares, ministros, dirigentes políticos ou qualquer cidadão sejam ameaçados nem física nem virtualmente por radicais, seja qual for a sua vertente ideológica, apenas por divergência de opinião. A essência do brasileiro, nossa civilidade, educação e respeito ao próximo não pode se perder diante da escalada de uma suposta polarização. Construir uma relação social saudável, mesmo com divergências claras de opinião, é o papel de todos nós. É hora de desinflamar. Mais uma vez eu digo, o que nós pregamos durante essa campanha, eu aqui reafirmo, é hora de desinflamar o Brasil, distensionar as relações e os poderes da República, pilares da nossa democracia, devem dar o exemplo. É hora de ver cada um no seu quadrado constitucional, para voltarmos a ver poderes articulando, interagindo com a clareza exata de onde termina o espaço de um e onde começa o espaço do outro. Vamos continuar trabalhando, ouvindo as ruas, assumir responsabilidades e não cometer os erros do passado, para que o fatídico 8 de janeiro não venha mais acontecer nunca mais. O momento pede o debate de ideias, de fazer reformas importantes para o Brasil, continuar se desenvolvendo. Vamos refazer laços. E o que aconteceu hoje aqui, nesta eleição histórica da Câmara Federal, é uma demonstração de como isso é possível, com convivência pacífica dos contrários, com civilidade e espírito desarmado,
sem abandonar princípios e ideologias. Não dar mais para usurpar prerrogativas, interferir em decisões amplamente debatidas, votadas e aprovadas. O Legislativo, sim, é o poder moderador da República e assim continuará sendo. Não dá mais para que as decisões tomadas nesta Casa sejam constantemente judicializadas e aceitas sem sustentação legal. Resta a nós, investidos pelo poder popular, exercer a cada dia a boa política do entendimento, da conciliação e do equilíbrio. Não há espaço na democracia para super-heróis. Ela é feita de homens e mulheres comuns, cada um de nós, como cada um de nós. E o que nos faz ocupar este espaço de decisão é a força dos votos, da delegação que recebemos para vocalizar o pensamento do nosso eleitorado. Portanto, é hora de olhar para frente, até porque o compromisso com o Brasil e com os estados, municípios e cada brasileiro por nós representados é o que legitima os nossos mandatos. Que tenhamos uma legislatura produtiva e participativa, fiel ao princípio da maioria. Esta Câmara dos Deputados tem um enorme desafio. Tem um enorme desafio pela frente, rever nosso complexo e por vezes injusto modelo tributário. Não tenho dúvidas que vamos divergir, mas vamos também encontrar pontos em comum e entregar para os brasileiros providências essenciais para o desenvolvimento econômico e social. Com cada poder fazendo a sua parte, o Brasil caminhará seguro para um futuro de prosperidade. Queremos um executivo firme, dinâmico, que saiba negociar e administrar e cumpra com o seu papel. Queremos um judiciário firme, guardião da Constituição, ciente de suas responsabilidades e que cumpra o seu papel. E teremos um legislativo firme, com a Câmara dos Deputados autônoma e cumpridora do seu papel com o povo brasileiro, representado por seus 513 deputados eleitos democraticamente pelo voto popular. Só assim a democracia brasileira seguirá fortalecida. E aqui quero fazer um reconhecimento às Forças Armadas e seu respeito à Constituição. No que pese possíveis omissões e erros pontuais que aconteceram no 8 de janeiro e estão sendo apurados, o conjunto das Forças Armadas reconhecem a obediência ao poder civil escolhido democraticamente em eleições livres. Seja qual for a linha política, assim é que tem que ser e assim será. Vamos olhar para frente. Temos enormes desafios a enfrentar. Após 3 décadas e meia de sua implantação, precisamos fortalecer o Sistema Único de Saúde, tão fundamental nos últimos anos de pandemia, de garantir o direito das minorias, de garantir uma educação de qualidade e sintonizada com o mercado de trabalho deste novo milênio. Sabemos que o cobertor é curto e as necessidades sociais são gigantes, mas é justamente para isso que o Brasil conta com a gente. Somos 513 cabeças que, com muita maturidade, diferentes ângulos de visão e trajetórias de vida, vamos ajudar a construir soluções que evitem o populismo fiscal e melhorem a vida dos brasileiros. Eu vi, no meu sertão de Alagoas, mulheres e homens cozinhando com lenha devido ao preço excessivo do gás. Também testemunhei em palestras na Faria Lima defesa da atual política de preços da Petrobras. Esse é o Brasil continental, diverso, mas que precisamos encontrar convergências e soluções que atendam a todos. É nosso dever andar por este país com ouvidos abertos, legitimando cada reclamação, cada ponto de vista e trazendo tudo isso para as nossas discussões. Esta casa terá sucesso à medida que encontre o ponto de equilíbrio, o centro, o caminho que concilie o social e o econômico. O mesmo vale
quando falamos sobre meio ambiente. Sabemos o valor da preservação da nossa Amazônia, do Pantanal, da Mata Atlântica, de nossos rios, lagoas e mares. Mas devemos também olhar para os povos que dependem da exploração correta dessas regiões. Nossos povos originários precisam da mão protetora do Estado, da assistência e solidariedade de todos e todas. Da mesma forma, temos de olhar com responsabilidade para quem produz, quem planta e colhe o nosso alimento. O agro nos orgulha e nos fez celeiro do mundo. Estabelecer a convivência pacífica, justa, preservacionista e com desenvolvimento é um desafio para o qual vamos debater muito esse ano para encontrar soluções. Meus amigos e minhas amigas, o que posso dizer-lhes é que vale muito a pena exercer cada dia de mandato. O resultado do que deliberamos aqui está presente na vida de cada um dos brasileiros em cada cidade, vila, povoado ou comunidade. Nesta casa estaremos debatendo ciência, tecnologia, meio ambiente, cultura, saúde, direitos humanos, desenvolvimento, indústria, comércio, emprego, renda, ações sociais e todo e qualquer assunto de interesse da sociedade brasileira. O trabalho é exaustivo, muitas vezes, não poucas, muito criticado, mas queiram os senhores deputados e os que chegam aqui, é extremamente gratificante. Estamos participando da construção da história deste país e, com dever cívico, devemos exercer cada dia do nosso mandato. Agradeço mais uma vez às deputadas e os deputados a confiança a mim depositada. Vamos ao trabalho. Viva a democracia brasileira e viva o Brasil. Muito obrigado.